O Comitê Gestor do IBS, pessoal, que é o órgão que está sendo criado, semelhante ao Comitê Gestor do Simples Nacional, com o propósito de quê? Com o propósito de trazer toda a parte da governança do IBS. Por que ele é necessário, tá? Porque é através desse órgão que os entes federados exercerão a competência tributária em matéria de IBS. Como assim, professor? Vamos lá, vamos entender isso. Para a gente compreender essa construção, nós precisamos ir primeiro aqui no artigo 156 da nossa Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional 132, tá? Vamos lá no artigo 156. O artigo 156 fala dos impostos dos municípios, tá? Então, nós temos aqui o artigo 156A, que trata dos impostos de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. E ele diz o seguinte: artigo 156A. A lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada. Compartilhada entre quem? Entre estados, Distrito Federal e municípios. Então, é a lei complementar quem vai instituir. Quando nós tivemos o advento da Lei Complementar 214, do dia 16 de janeiro de 2025, ela trouxe o seguinte: institui o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços, o imposto seletivo, cria o comitê gestor e altera a legislação tributária. Então, veja, a Constituição Federal, ela outorgou competência para que estados, Distrito Federal e municípios, através de lei complementar, instituíssem o IBS. Essa instituição aconteceu por força da Lei Complementar 214, que logo no artigo 1º diz o seguinte: ficam instituídos o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, de que trata o artigo 156A da Constituição, que foi o que nós acabamos de ler. Caminhando nessa análise, nós podemos chegar aqui no artigo 156B. O artigo 156B, o que é que ele traz para a gente? Ele diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do IBS, nos termos e limites estabelecidos nessa Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto previsto lá no artigo 156A. O que é que está sendo dito aqui na Constituição? Olha, estados, municípios e Distrito Federal são eles quem têm competência no direito tributário, eu já falei isso para vocês algumas vezes. No direito tributário, competência é poder. A Constituição estabeleceu poder para que estados, municípios e Distrito Federal pudessem instituir e cobrar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Porém, o artigo 156B diz que esses entes, estados, Distrito Federal e municípios, exercerão a sua competência exclusivamente por meio do comitê gestor. E esse comitê gestor possui competências administrativas. E que competências administrativas são essas? Editar regulamento único, editar o regulamento de BS-CBS, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Então, essa é a primeira competência administrativa do comitê gestor: editar o regulamento único, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação tributária. Além disso, também compete ao comitê gestor arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. E, por fim, mas não menos importante, também é papel do comitê gestor decidir o contencioso administrativo em sede de IBS. Pessoal, esse comitê gestor, ele será o coração da nova tributação sobre o consumo.
é ele quem vai coordenar tudo: arrecadação, distribuição da receita, gestão dos dados fiscais no país inteiro. Então, o comitê gestor, ele é importantíssimo no âmbito da reforma tributária. Importantíssimo no âmbito da reforma tributária. Tá, professor, mas como é que funciona esse comitê gestor? Esse comitê gestor, pessoal, ele ele é um grande órgão, tá? É um grande órgão que tem a característica de ser um órgão técnico, de ser um órgão que possui autonomia e independência. E esse órgão, ele terá representantes dos estados e dos municípios, para que ele tenha um colegiado, seja uma espécie de sistema unificado. Então, em matéria de IBS, tudo aquilo que diz respeito à cobrança desses novos tributos passará pelo crivo do comitê gestor. E aqui, pessoal, como foi dito na Constituição, esse comitê gestor terá o papel de editar o regulamento, que nós estamos aguardando o regulamento do IBS, inclusive, uniformizar a interpretação, e tem meios de fazer isso. Tem a previsão da criação de um comitê de harmonização, tem a previsão de um fórum que envolva as procuradorias jurídicas, e também a própria aplicação da legislação do imposto, e muito dessa aplicação prática sendo feito por meio da apuração assistida, que é aquele instrumento que a gente já comentou em outras aulas aqui também, tá? Que é como se o fisco apurasse os impostos junto com o contribuinte. Esse é o modo de apuração assistida, onde o fisco consegue ler os dados dos teus documentos fiscais eletrônicos, consegue ler os dados das informações que os contribuintes estão colocando nesses documentos e, a partir disso, determinar se você tem tributo devido, se você tem crédito. Então, tudo isso, que é a interface da apuração assistida, passará pelo comitê gestor no âmbito do IBS, tá? No âmbito do IBS. No âmbito da CBS, Receita Federal do Brasil e SERPRO. No âmbito do IBS, comitê gestor, tá? Pessoal, eu gosto de fazer uma comparação muito do comitê gestor do IBS ao comitê gestor do Simples Nacional. É uma figura gigantesca também, mas não possui essa autonomia toda que o comitê gestor do IBS terá, tá? Mas dá para a gente traçar um paralelo, tá? Então, assim, ó, entender desse comitê gestor do IBS, ele é essencial, porque é ele quem vai determinar a maior parte das regras do jogo, tá? A maior parte das regras do jogo. Aqui na lei complementar, pessoal, nós temos o artigo 480 da lei complementar 214. Vamos lá no artigo 480. Ó. O que é que diz o artigo 480? Ele trata do comitê gestor do IBS. Artigo 480 da lei complementar 214 trata do comitê gestor do IBS. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó. Fica instituído até 31 de dezembro de 2025 o Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Entidade pública de caráter técnico e operacional, sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Se é a primeira vez que você está lendo esse artigo, você já pode levar um susto e dizer assim, ó, peraí, professor, quer dizer então que o comitê gestor ele só vai existir até dezembro de 25? Não, pessoal, não é isso, tá? Não é isso. O que acontece na prática é que esse comitê gestor, que está sendo previsto na Lei Complementar 214, ele é um comitê gestor de caráter transitório. Ele é um comitê gestor temporário. Por que ele é um comitê gestor temporário? Ora, toda a estrutura definitiva do comitê gestor está no PLP 108, PLP que a gente vai estar estudando nessa noite. E qual era a questão? Como a Lei Complementar 214 teve a sua tramitação de modo mais rápido por meio do PLP 68, já foi definido aqui, no âmbito da própria Lei 214, que era necessária a criação desse comitê gestor temporário, transitório, onde fosse possível ter ali a estrutura mínima, a estrutura essencial, o básico necessário para que o comitê gestor fosse instituído, porque a partir dessa instituição já dava para ele poder receber o orçamento da União e começar a editar o regulamento,
começar a trabalhar no desenvolvimento da apuração assistida. Isso tudo poderia ser feito a partir desse comitê gestor temporário, tá? A partir desse comitê gestor temporário. Só que, como eu disse, isso aqui é temporário, somente até 31 de dezembro de 2025. Até por isso que nós temos plena consciência de que o PLP 108 será aprovado e sancionado o quanto antes. Por quê? Porque é ele quem trata da versão definitiva do comitê gestor. Então aqui eu trouxe, e isso eu vou disponibilizar também para vocês, esse parecer de 2025, que foi a versão final do PLP 108, aprovado no Senado Federal, tá? Então, o relator foi o senador Eduardo Braga, e aqui ele diz quais foram as emendas que ele acolheu, acatou, quais foram aquelas que não foram acolhidas, e vai interessar para a gente aqui a partir da página 14, tá? Vai interessar para a gente aqui valendo a partir da página 14, que ela começa a trazer o texto, o teor de texto consolidado do projeto de lei complementar 108, que institui o Comitê Gestor do IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário do IBS, sobre a distribuição do produto da arrecadação aos entes federativos, institui normas gerais relativas ao imposto sobre causa-mortes e doações de qualquer natureza, o ITCMD, e altera o CTN, tá? Altera o CTN, trazendo aqui informações relevantes e importantes para nós. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.